Eu nasci em Lisboa e sempre vivi em Lisboa, portanto sou um homem da cidade e sempre tive uma grande paixão por esta cidade, que considero uma das mais belas do mundo. Quando eu era miúdo, o que significa antes do 25 de Abril, Lisboa era uma cidade que tinha manchas de pobreza imensas. Estava pejada de barracas e de pessoas a viverem em condições absolutamente terríveis. Eu devo dizer-lhe que das coisas mais comoventes para mim foi pessoas com 60 e tal anos vir-me dizer a coisa mais fantástica para mim foi ter tido pela primeira vez uma casa de banho. É preciso ter mais habitação pública e para responder a pessoas que são, em muitos casos, cada vez mais carenciadas. Venho deste caso do bairro da Boa Vista, da qual morei até aos meus 21 anos e neste momento agora vivo na Amadora. Onde morávamos éramos mais numa casa e aqui conseguiu-se distribuir a nível de quartos. Já conseguimos ter um quarto, eu e as minhas irmãs, o meu irmão já conseguiu um quarto para ele, ou seja, a nível de habitação ajudou muito. Sou a funcionária número 6, no meu serviço chamam-me meia dúzia. Entrei na Gebalis em 1995. Tínhamos uma cidade não tão turística quanto temos hoje, não é? Tínhamos uma cidade que vivia um bocadinho com o flagelo dos bairros precários, dos bairros de barracas. Havia zonas da cidade muito diferentes, zonas onde se vivia muito bem e noutras onde as pessoas realmente viviam muito mal, em habitações muito precárias, não tinham saneamento, não tinham eletricidade, portanto era mesmo muito mau e, portanto, há 30 anos atrás, infelizmente, vivia-se assim na cidade de Lisboa. A Gebalis surge no Pós-PER, não é? Que foi o Programa Especial de Realojamento que veio com a ideia de criar uma empresa que fosse próxima das pessoas e que fosse capaz de gerir o património, que já era um património considerável que a Câmara Municipal tinha, e foi nesse contexto que a empresa surgiu para gerir patrimonialmente, socialmente e financeiramente os bairros municipais de Lisboa. Nós viemos de um bairro em Campolide onde já não tínhamos assim boas condições, porque na altura o meu avô ficou em cadeira de rodas e então precisávamos de uma solução para o poder transportar e nesse sentido a Gebalis ajudou-nos, mudando aqui para este bairro, onde deu-nos melhores condições, principalmente para o transporte dele. Estou na Gebalis desde maio de 2025. Eu sempre achei que o meu propósito de vida era ajudar os outros. E, portanto, eu senti que a Gebalis era uma empresa em que, efetivamente, essa é a missão. E, portanto, achei que seria importante para mim também ingressar na empresa, mesmo para esse efeito, para que também possa ser uma ferramenta útil para ajudar as pessoas. A Gebalis é muito mais do que uma casa, do que um edificado, é muito mais que uma gestora de condomínios, gera expectativas, gera pessoas e, sobretudo, traz conforto a estas pessoas. E é esta proximidade permanente durante estes 30 anos que demonstra o grande trabalho e a responsabilidade que a Gebalis tem na cidade de Lisboa. Bairros inclusivos, pessoas próximas e, sobretudo, uma voz amiga para quem precisa. A nossa missão enquanto trabalho na Gebalis é um bocadinho vestir a camisola da empresa, dos valores, dos princípios que nos caracterizam e nos orientam, mas é também vestir a camisola daqueles que nos procuram e que procuram o nosso apoio. Aquilo que eu vou guardando são, obviamente, as palavras de apreço que nos dirigem em privado, são aquelas lágrimas de comoção que acabam por surgir quando veem uma situação mais resolvida por parte dos serviços, mas guardo também aqueles olhares angustiados das pessoas que ainda não têm uma resposta e para as quais ainda temos que percorrer um caminho e encontrar uma solução que seja mais confortável. Falando com as pessoas e os colegas que colaboram aqui, parece que foi ontem que começou realmente 30 anos e já é muito tempo, mas a dinâmica do trabalho diário do grupo que se criou entre a Gebalis e as comunidades
demonstram essa grande interação e, sobretudo, essa proximidade. Há imenso potencial nos nossos bairros e esse potencial deve ser valorizado a todos os níveis. É importante a tal casa digna, mas é muito importante este complemento. Trabalhar em conjunto com as comunidades, trabalhar em conjunto com os moradores, com as associações, com os outros parceiros, e é isso que nós temos que fazer. Portanto, é isso que nós queremos. No final do dia é esse o resultado. As pessoas felizes, como é óbvio, uma dimensão enorme que é impossível dar a resposta a todos ao mesmo tempo, temos a noção disso, e sobretudo é necessário, e isso demonstrou durante os 30 anos, haver investimento. Não há habitação municipal sem investimento, e esse investimento tem que ser permanente, a pensar nas pessoas, no bem-estar das pessoas, mas sobretudo a pensar em Lisboa, nessa harmonia que é necessário haver na cidade de Lisboa. A habitação está a passar por uma fase de grandes desafios e tensões, quer seja no mercado livre ou municipal. Enquanto não surgem aqui alterações estruturais e de fundo, aquilo que nós poderemos fazer é trabalhar no sentido da capacitação das famílias, de prestar uma informação esclarecedora, orientá-las no que diz respeito às suas capacidades, às suas competências, aos seus recursos, de forma a canalizar para um caminho mais eficaz. É um bocadinho como sermos aqui os sinais numa estrada, que o percurso pode ser mais fácil se seguirmos as orientações corretas. A habitação hoje em dia está um bocadinho complicado. Eu consegui, porque comecei a trabalhar e consegui comprar a minha casa. Mas vejo que agora até os créditos não estão muito acessíveis aos jovens. Está complicado para obterem um empréstimo. Nesse sentido, acho que neste momento não está tão fácil como há uns anos atrás. Graças ao apoio da Gebalis e da Câmara Municipal de Lisboa, e voltando aqui um bocadinho atrás, 5 anos, que é o tempo a que estamos aqui, a mensagem da Gebalis a dizer que tinha sido atribuída à habitação foi quase como a minha lotaria. Tínhamos ainda nem sequer 30 anos e não havia perspectivas propriamente de sair de casa dos nossos pais, apesar de já estarmos juntos, e isso permitiu-nos morar juntos, vir estrear, na verdade, uma casa em Lisboa, e permitiu-nos outras coisas também, porque não tivemos que fazer logo o esforço financeiro para comprar uma casa, acabámos por casar quando nos mudámos para aqui, agora tivemos um filhote, e todas essas oportunidades se calhar teriam sido adiadas se não nos tivesse sido dado este apoio pela Gebalis e pela Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que a Gebalis até faz um bom trabalho. É pedir que continuem e já consigam chegar às pessoas que necessitam mesmo da habitação, porque há muita gente a precisar. Há que valorizar que durante 30 anos muita coisa muda. Há novas tecnologias que necessitamos de ter em permanência para acompanhar estas realidades e estas necessidades. Tudo isso, métodos construtivos, novos projetos comunitários, estamos na vanguarda dessa mudança, estamos a acompanhar e a criar condições para essa mudança. E depois esta experiência de 30 anos de uma grande equipa está mais do que preparada para os próximos 30 anos, seguramente, com as novas necessidades dos tempos modernos, e portanto a Gebalis é hoje uma empresa que diz presente à cidade de Lisboa e com uma equipa realmente preparada para que a resposta seja eficaz e cada vez mais célere para as necessidades dos moradores. O nosso foco é o mesmo de há 30 anos, são as pessoas. Diria que o processo foi bastante simples. Tudo foi sendo explicado. Mostraram-me a casa, perguntaram se estava tudo ok. Disse logo que sim. E passado uns tempos depois da assinatura do contrato, deram-me as chaves, e eu lembro-me que assim que me deram as chaves eu vim cá a casa e fiz logo videochamada com os meus pais e com a minha esposa. Da Direção Municipal de Habitação e a sua equipa. O que é o que eu vos queria dizer? Estejam todos de parabéns. Hoje é um dia de grande alegria e de grande esperança para todos vós. Há 30 anos que a Gebalis representa esta proximidade com as pessoas, e é também, no fundo, a Câmara Municipal e aquilo que é o mais importante, que é as pessoas terem a sua casa, a sua dignidade. A Gebalis é muito mais do que cuidar das casas, é cuidar das pessoas, é cuidar das comunidades, é fazer projetos que sejam de inclusão, de dinamização dos nossos bairros, e recordo o sucesso que foi o Talentos no Bairro, onde nós fomos buscar os talentos nos nossos bairros, os talentos que são talentos nacionais e até internacionais, e portanto a Gebalis vai muito para além do cuidar das casas, é também cuidar das pessoas, construir comunidade, dinamizar a cidade. Bom, o futuro dessa habitação municipal em Lisboa baseia-se também sobre todo o trabalho de 30 anos da Gebalis, mas sobretudo continuar a investir naquilo que é a reabilitação,
reabilitar os nossos bairros, as casas abandonadas, devolutas, que temos que voltar à cidade. Já fizemos muitas no primeiro mandato, vamos continuar a fazer muito mais no segundo mandato. A eficiência energética, que é tão importante para a sustentabilidade, e como é que vamos continuar a dinamizar os nossos jovens, mas também a cuidar dos mais idosos, que muitas vezes vivem em solidão e que nós temos que continuar a cuidar, incluindo também no trabalho diário no nosso município, mas através da Gebalis, com os grandes projetos que tem feito. 12% da população vive em habitação municipal gerida por uma grande empresa que é a Gebalis, com a dedicação, o carinho e com a força de todos aqueles que lá trabalham. Eu, enquanto funcionária, fico orgulhosa porque sei que continuamos a contribuir para o bem-estar das pessoas, para a melhoria de vida das pessoas, para que todos os dias as coisas sejam mais fáceis na vida de todos, na vida dos moradores, na nossa vida. Onde tudo funciona, as coisas correm bem. Uma casa estável permite criar, por exemplo, uma família, apostar noutras coisas que sem uma casa não seria possível. Por exemplo, estudar mais, apostar mais na carreira, apostar mais na família. Estamos a trabalhar aqui, mas o nosso pequenote também agora foi para a creche e está muito perto de casa. O facto de termos aqui a nossa casa e de ser tudo em Lisboa, não termos que andar a fazer grandes movimentações, permite-nos ter mais tempo para nós e ter mais tempo para, no fundo, para viver.